Irmãos, o que devemos fazer? Foi a pergunta que Pedro e os outros apóstolos escutaram em Jerusalém, depois de terem feito o anúncio, o testemunho da ressurreição de Jesus. Diz-nos os Atos dos Apóstolos que depois que eles ouviram Pedro e os outros apóstolos, eles ficaram então com o coração, quando ouviram isso, ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Estavam, portanto, abertos para as orientações que Pedro e os apóstolos tinham a dar para eles. E naquela ocasião, Pedro disse então o que eles deveriam fazer, respondendo, portanto, à pergunta que eles tinham feito: o que devemos fazer? Diz Pedro: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para receber o perdão dos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, esta pergunta que fazem aqueles que escutaram a pregação de Pedro é a pergunta que temos nós também de fazermos hoje. O que devemos fazer? O que devemos realizar? Algo precisa ser feito, algo precisa ser realizado. As pessoas aqui apresentam a mesma inquietação que tinha um jovem quando chegou para Jesus. Mestre, que devo fazer para possuir em herança a vida eterna? Aquele jovem estava desejoso de saber o que fazer. Ele tinha a consciência de que era preciso fazer algo, e ele agora vinha para o mestre para perguntar o que era este algo que ele deveria fazer. Mestre, o que devo fazer para possuir em herança a vida eterna? Aqui as pessoas perguntam a Pedro e aos apóstolos: o que devemos fazer? Estamos abertos, estamos dispostos, queremos saber o que é preciso para que a gente então possa fazer, possa realizar. Pedro dá a indicação e nos diz, o livro dos Atos dos Apóstolos: os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Foram todos? Não, não foram todos. Por isso que o livro dos Atos dos Apóstolos vai dizer: os que aceitaram. Porque houve no meio daquela multidão quem não quis aceitar, e sempre haverá quem não quer aceitar, e sempre haverá corações fechados, corações endurecidos. Para todos eles, Deus respeita sempre a liberdade. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Irmãos e irmãs, estamos vivenciando esta semana da misericórdia, que o próprio Senhor pediu para que fosse celebrada neste período, tendo seu início na sexta-feira da Paixão e a sua conclusão no segundo domingo da Páscoa, agora também chamado de Domingo da Divina Misericórdia. E diante desta pergunta, o que devemos fazer?
o próprio Jesus nos dá a resposta com a frase que ele mandou que fosse colocada na sua imagem de Jesus misericordioso. O que devemos fazer? Jesus nos diz através daquela frase colocada na sua imagem: Jesus, eu confio em vós. O que devemos fazer? Confiar, acreditar. Lembrem-se daquilo que nós falávamos na Semana Santa. A pior parte ele fez, se entregando numa cruz, morrendo em obediência ao Pai, morrendo através ou daquele modo tão violento como todos nós sabemos, crucificado, humilhado, rejeitado e desprezado. A pior parte ele fez. A parte mais fácil ele deixou para nós. Confiar, acreditar, depositar nele a nossa confiança e esperança. Vejam, irmãos e irmãs, que ele não nos pede para morrer em uma cruz, que ele não nos pede para que nós possamos entregar a nossa vida em martírio por causa dele. Ele pede a confiança, ele espera a confiança, ele quer a confiança. A parte mais fácil, confiar, acreditar neste amor, nesta bondade, nesta misericórdia. E com Santa Faustina, não foi a primeira vez que Jesus expressou quanta dor causava em seu coração a falta de confiança em seu amor. Já com Santa Margarida Maria de Alacoque, nas revelações do seu sagrado coração, quando ele apresentou para ela também a imagem do seu coração, era um coração coroado de espinhos. Os espinhos que significavam a ingratidão, a falta de confiança, mas acima deste coração tinha uma chama que o Senhor explicou a Margarida Maria de Alacoque, era a chama do seu amor, que ardia pela humanidade, apesar de tanta ingratidão, apesar de tanta falta de confiança. E foi isso que Jesus revelou também a Santa Faustina. O que mais dói em meu coração é a falta de confiança na minha misericórdia. Por isso que ele pediu que a frase fosse colocada. Ele não apenas revelou a Santa Faustina, ele pediu que a frase fosse colocada para que, ao ver a imagem, se visse também a frase, e vendo a frase, se fosse levado a esta confiança: Jesus, eu confio em vós. O que devemos fazer? Confiar. Jesus nos dá a resposta. E hoje, irmãos e irmãs, quem chora é o Senhor. No Evangelho, nós vimos que é Maria Madalena quem chora. Chora porque não sabe o que fizeram com o corpo do seu Senhor. Os anjos lhe perguntam: mulher, por que choras? Ela responde: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Atualmente quem chora é o Senhor. Ele chora por tanta ingratidão, chora por tanta falta de confiança, chora por tanto desprezo que a humanidade lhe dá. Façamos, portanto, a nossa parte, mas não apenas a nossa, façamos também a parte da humanidade, a parte daqueles que, com ingratidão, ferem ainda hoje o coração de Jesus. Com ingratidão e com a falta de confiança, continuam ainda hoje a apertar aquela coroa de espinhos
em torno do seu sagrado coração. Jesus espera amor, Jesus espera confiança, Ele pede de cada um de nós a confiança. Que nós então, irmãos e irmãs, estimulados por esta pergunta que o povo fez a Pedro, o que devemos fazer? E é escutando a resposta de Jesus, através da sua imagem de Jesus misericordioso, que nós possamos, portanto, aliviar as dores do coração de Jesus, aliviar as lágrimas de seu coração, aliviar as lágrimas deste coração que tanto amor mostrou por toda a humanidade. Jesus, eu confio em vós. Que seja hoje esta a nossa prece, a nossa oração, em nome não apenas nosso, mas da nossa casa, da nossa família e de toda a humanidade. O que devemos fazer? Devemos confiar. Jesus nos dá a indicação por meio da sua imagem de Jesus misericordioso. Que nós, portanto, irmãos e irmãs, confiemos no Senhor, acreditemos no Senhor, esperemos em sua misericórdia. Quanto maior o pecado, mais o pecador precisa confiar. Nunca desesperar, nunca desanimar, nunca desistir, mas sempre confiar, sempre esperar, porque a sua misericórdia é sempre maior do que qualquer pecado. O que devemos fazer? Devemos sempre confiar no Senhor, confiar em sua misericórdia. Jesus, eu confio em vós. Digamos todos juntos: Jesus, eu confio em vós. Mais uma vez: Jesus, eu confio em vós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meditemos então, irmãos e irmãs, nesta pergunta que o povo faz para Pedro e que nós fazemos para Jesus e que dele também ouvimos a resposta. O que devemos fazer? Devemos confiar. Jesus, eu confio em vós.